só comentou E no passado. outra, assim, as consequências sociológicas, utopistas da pandemia existem sim, tem livros sobre isso, vários. Tem um livro que o Martin fez um curso inteiro sobre o livro do Klaus Schwab, o The Great Reset, em que ele basicamente diz que, olha, a pandemia mudou tudo na sociedade, a partir daí a gente tem que seguir este caminho. E ele extrai da pandemia várias consequências políticas, inclusive aumento do tamanho do Estado, intervenção do Estado nessa e naquela área. Então tem um bocado de gente, cara, que viu a pandemia como uma oportunidade de testar as suas teses. Exato. E tem um outro ponto que eu só queria falar. Isso é real. A ideia de que, assim, os cientistas carregam a tocha que ilumina... O caralho! Na Alemanha nazista, os melhores cientistas estavam lá, estavam operando pro Hitler. Na verdade, eu acho que se eu tivesse esse poder, se eu fosse uma autoridade internacional, olha que poder, eu não deixaria, eu tentaria boicotar o discurso dele por ele não estar vacinado e ele vai falar num lugar que Eu tá não fechado. concordo. Eu acho, a gente ainda não estamos prontos para essa discussão agora, porque só tem retardado tratando disso, mas eu acho que há uma histeria crescente com esse assunto, do tipo, todo mundo que acha qualquer coisa você é um antivacina. Eu concordo. Calma. Eu imagino, assim... Existe Sim, essa... mas eu acho que fica muito claro, tipo, Desde sempre. essa postura dele de não se vacinar porque agora a CPI da pandemia tá apresentando crimes contra a humanidade, né, do Sim. Bolsonaro. Então eu acho que isso fica muito claro. Poxa, ele é o único presidente do G20 ali que não se vacinou. Eu sei, mas assim, já foi, tipo, o Che já discursou lá, Sim. a Assembleia da ONU, qualquer coisa Qualquer fala. coisa, entendi. Entendeu? Assim, um cara da Coreia do Norte vai lá e fala, É. matei tantas pessoas e tô falando aqui, e é meio que função da Assembleia da ONU. Eu não acho que isso seja o maior dos problemas dele nesse ponto. Também não acho. Eu acho que aí seria quebrar. E aí a gente tá entrando também num jogo do tipo, eu tô vendo grandes manifestações na Austrália, na França, tal, tratando disso. Em tudo que é lugar. E, tipo, eu acho que, assim, calma, pessoal. Ó, eu sou pró-vacina pra cara, mas eu acho, calma aí que vocês estão entrando numa loucurinha. É porque sabe o que acontece, Renan? É que as pessoas que têm esta ideia, elas não conseguiram apresentar isso com um discurso razoável. Então elas tiveram que vir com teorias conspiratórias do tipo, não existe pandemia, é tudo uma grande farsa. E aí, quer dizer, a coisa fica ridícula. É óbvio que existe pandemia, é evidente que a doença está aí, é evidente que a doença mata, é evidente que você tem que ter uma série de medidas, é evidente que a vacina funciona, porque as pessoas estão sendo vacinadas e a taxa está diminuindo. Lógico. Porém, existe uma crítica sociológica ao fenômeno da histeria, ao fenômeno das regras sem sentido. Por exemplo, uma regra sem sentido, clara regra sem sentido, você tem que usar máscara em locais abertos. Pois eu fui num parque, você tinha que usar máscara no parque. Sim, quando eu vou Isso correr... não tem sentido. Nenhum. Isso prejudica a pessoa, inclusive. E fica uma pessoa olhando você, você está correndo sozinho. Mas tirou a máscara? Calma, gente, mas eu tô isso. vacinado já, caralho. Exato. Entendeu? Tem uma coisa também Mas eles que... não conseguiram transmitir isso de um jeito inteligente. Aí Porque- ficou esse negócio Porque idiota. essa pauta foi captada pro Por mongoloide. imbecil. Exato. Também. Pro mongoloide. Então amanhã, às 9 da manhã, no Twitter, todo mundo, Bolsonaro vergonha do Brasil. Então, se vocês puderem compartilhar com amigos em grupos do WhatsApp, pra gente atingir o máximo de pessoas possíveis, pra gente deixar nossa hashtag lá nos Trending Topics. É Sim. isso. Obrigada, gente. Opa. Valeu, nada, tamo junto amanhã. Amanhã tem guerra junto. Amanhã, Pela 9 da manhã. 9 da manhã. Cedo. Continuando a tese aqui. Isso aqui é um assunto polêmico, hein? Eu sei, Porque, o pessoal já tá criticando aqui, não sei o quê. Cara, me desculpe, assim, é que as pessoas são muito gadas das coisas, entendeu? Chega um negócio, a pessoa vai ali, não, agora tem que usar máscara em tudo que é lugar. Pode ser assim, se você estiver no deserto do Saara, não tem ninguém, você tá sozinho, você tem que usar máscara. Ué, como é que não vai usar máscara? Isso não faz sentido. Eu já perguntei a vários médicos, isso não tem sentido. Mas não é porque... Você está no ar livre. Não, você Mas porque, simplesmente tipo, está no ar não é livre, não difícil tem de lógica isso. traduzir isso pras pessoas? Tipo, você pode usar máscara... Não, claro que não. Seria a coisa mais simples do mundo. Você vai ter que usar máscara nos lugares fechados, nos lugares abertos você não usa. Não seria difícil de traduzir. A questão é o seguinte, veio esta pandemia e a coisa se politizou de um Sim. jeito bizarro. Então as posições que estão em disputa, elas não são mais posições científicas. Nem nada. Elas são posições políticas, Políticas. extremamente políticas, e as pessoas não conseguem chegar a um consenso de, não, vamos pensar aqui no que é razoável. O que é razoável? Vamos por essa linha?
Isso é impossível. E assim, a gente vai ser repreendido eventualmente pelo que a gente tá falando agora, porque a gente pode estar dando um exemplo ruim que justifica pessoas que virou um pouco isso. Você se tornou responsável por educar os outros, todo mundo virou educador. Né? E aí não é assim, nos outros campos da vida humana, não é assim que funciona. Exatamente. No trato de outras doenças também não é assim, mas assim, fato é, eu prefiro, por questão de precaução, não ficar entrando nesse tipo de debate, Exato. porque só tem Também mongoloide tratando que, tipo, o Fiuza falando que as vacinas não funcionam. E que... Aí o cara vai dizer, então para de vacinar. Essa é a ideia. Para de vacinar e deixa todo mundo solto aí, abre tudo e todo mundo tossindo um na cara do outro. É isso, entendeu? Então, assim, não dá mais que, assim, as coisas estão entrando, essa discussão entrou num campo de profunda irracionalidade e é meio ridículo, sim. É meio ridículo, sim. Fazer o quê, né? Vamos ler mais algumas coisas? Pix? Bora. Ah, mas a galera não manda Pix também, A caralho. galera tá mandando, Tá chegando mandando? aqui, Opa. né? O Marcelo Andrade mandou vintão. Quem convoca ajuda. 7 foi grande porque o bolso foi. Se Lula, por exemplo, discursa no Fora Bolsonaro, vocês têm dúvidas que ia bombar? Tenho Não, muitas acho dúvidas. que O não. Lula já participou de atos de rua, já, depois que foi solto, e nenhum foi nada, não houve nenhum desses atos que foi, nossa, memorável. O ato da prisão do Lula, lá em São Bernardo, foi um ato de militância interna. O povo não foi lá. E na prisão do Lula, o povo foi. Fui eu que organizei É verdade, manifestação lá em ganhei Curitiba. uma multa aí. Ah, foi os paranaenses que foram mesmo, verdade. Francisco Rogério Lino, vintão. Renan, é verdade que o Kim é o pai do filho da Letícia Chiraqui? Nossa, tirou essa Coisa, do fundo do baú. Ó, só pra você ver, tem um tal de Paulo Teixeira mandou: esse discurso sem fundamentação científica não colabora para as medidas não farmacológicas. Quem define padrão é cientista, não é político. Vocês estão se igualando ao Fiuza, deixe... Porra, velho. Não é assim, cara. E acredite, quem define isso não são cientistas, são políticos. É, porque inclusive, então... marqueteiro. Você quer saber real? Quem define isso é marqueteiro. Marqueteiro olha lá os trends, não sei o quê, e ele define muita É que coisa do que acontece. Paulo, se eu contasse pra você, sabe Vá aquela coisa, comigo. se você quiser, se você soubesse você como as souber, leis e as salsichas são feitas, você não, né? Você vai se surpreender. Se você soubesse o que aconteceu agora na eleição para prefeito, tá, em 2020, sobre medidas de restrição na pandemia e postura de prefeito e governador, os cientistas eram cientistas sociais, cientistas da comunicação que eram convocados, tá? Tem nada de ciência por parte dos agentes públicos, tá? Calma aí. Outra coisa, eu também não concordo, assim. Então nós vamos ser governados por uma banca de cientistas? Ainda tem isso. Como é que funciona isso? É bom, é o velho ideal da tecnocracia. Cara, cuidado. E a gente não concorda com o Fiuza, nada disso. Eu só tô falando que há uma histeria aí meio muito louca, tá? Mas a gente não vai entrar nessa pauta, não. A gente só comentou E no passado. outra, assim, as consequências sociológicas, utopistas da pandemia existem sim. Tem livros sobre isso, vários. Tem um livro que o Martin fez um curso inteiro sobre o livro do Klaus Schwab, o The Great Reset, em que ele basicamente diz que, olha, a pandemia mudou tudo na sociedade, a partir daí a gente tem que seguir este caminho. E ele extrai da pandemia várias consequências políticas, inclusive aumento do tamanho do Estado, intervenção do Estado nessa e naquela área. Então tem um bocado de gente, cara, que viu a pandemia como uma oportunidade de testar as suas teses. Exato. E tem um outro ponto que eu só queria Isso falar. é real. A ideia de que, assim, os cientistas carregam a tocha que ilumina... O caralho! Na Alemanha nazista, os melhores cientistas estavam lá, estavam operando pro Hitler. Tá? Tô falando alguma besteira? Não. Gente, assim, cientistas operam para regimes que são políticos. E sempre foi assim. Alguém precisa financiar as pesquisas deles, tá? Ricardo Fiuza e Renan Constantino. Não, é que assim, vocês também não podem ficar incorrendo. Não é porque o Fiuza e o Constantino são dois merdas e que só falam merda sobre esse assunto e a gente não está concordando com eles, que vocês vão ficar com ciência, SUS! Calma, velho. Calma, caralho. Os temas são mais complexos. E aqui no MBL é lugar da nuance, é lugar que a gente consegue discutir política com detalhe, tá? Pois é. Por exemplo, a Nanda trouxe assim, o Bolsonaro não podia nem discursar na ONU. Gente, genocidas, via de regra, discursam na ONU. Todo mundo discursa. Todo mundo discursa na ONU, caralho. Não é assim que a coisa funciona.